Bom, então vamos começar nesse bloco aqui, falar da importância da suplementação, da complementação no caso. E nós observamos aí que no mercado se fala sobre diversos produtos, diversos nutrientes, diversos suplementos. E eu gostaria de fazer em etapas, então. Sim, pois não. O primeiro que a gente vai falar é sobre ômega 3, que é muito falado no mundo inteiro, o ômega 3. Como começou a história do ômega 3, doutor Lair? A história do ômega 3 começou assim. Um médico, doutor Dyberg, John Dyberg, da Suécia, da Dinamarca, melhor dizendo, ele percebeu que os habitantes, os esquimós da Groenlândia, não tinham infarto, não tinham acidente vascular cerebral, não tinham câncer. E ele fez inúmeras expedições para lá, para estudar esse pessoal. E ele trouxe o sangue desse pessoal. E ele descobriu que um esquimó come uma média de 14 gramas de ômega 3 por dia. 14 gramas por dia de ômega 3. De ômega 3. Ele come a carne da foca, por exemplo. Por que a foca tem ômega 3? Porque a foca está lá embaixo, no fundo do mar, e ela está muito frio lá. E o sangue dela não congela. Então, o ômega 3 não deixa o sangue congelar, não deixa dar trombo. Isso é muito importante. Muito paciente morre por causa de trombo. Aí ele começou a estudar isso e ele descobriu, ele é o pai do ômega 3. Ele descobriu que aquelas pessoas não tinham isso, apesar de comer gordura o dia inteiro, porque eles comiam uma gordura diferente, que era rico em óleo, hoje nós chamamos óleo de peixe ômega 3, que é o eicosapentaenoico, que é o EPA, e o doxahexanoico, que é o DHA. Aí ele começou a fazer estudos, hoje tem mais de 23 mil estudos na área de ômega 3 publicados. Se você entrar no Google digitar ômega 3, você vai ter milhões de referências. E aí ele começou a fazer esse estudo e hoje nós sabemos que a nossa alimentação está devendo ao ômega 3. Na época paleolítica, 20 mil anos atrás, a nossa proporção diária de ômega 6 para ômega 3 era 3 para 1. Hoje, se você come fast food, chega a ser 40 para 1. Quando você tem muito ômega 6 e pouco ômega 3, você tem processos inflamatórios crônicos. E toda doença degenerativa, seja ela câncer, seja ela Alzheimer, seja ela Parkinson, seja ela artrite, tem um componente inflamatório. Então, quando eu faço uso do ômega 3, eu diminuo no meu corpo esse processo inflamatório. E as doenças degenerativas não se manifestam. Faz papel de prevenção. Agora, o ômega 3 está somente relacionado à parte cardíaca? Não. O ômega 3 está relacionado da cabeça aos pés. Por exemplo, principalmente no cérebro. O cérebro, o neurônio do sistema límbico, que é uma área do cérebro, se alimenta de DHA, que é um dos ômega 3. Um é o EPA, o outro é o DHA. Esse se alimenta de DHA. E se você tem falta de DHA na alimentação, que geralmente você tem, você fica irritável, você fica deprimido, o esquizofrênico fica mais esquizofrênico, aquele que tem transtorno obsessivo compulsivo, fecha a porta 10 vezes, passa a fechar 20 vezes, quer dizer, tudo piora. Então, da cabeça aos pés, o ômega 3 ele ajuda em todos os aspectos. Ele ajuda no lipidograma, ele regulariza o seu colesterol, os seus triglicérides, ele ajuda na parte psiquiátrica. Tem psiquiatras hoje que tratam a esquizofrenia com altas doses de ômega 3. Então, é geral a ação, é sistêmica, que a gente chama em medicina. E quais são os tipos de ômega 3 hoje disponíveis? Pois é, nós temos o ômega 3 chamado vegetal, e temos o chamado, o que vem do peixe. O vegetal é o óleo de linhaça, é o principal. Ele tem um ácido graxo chamado alfa-linolênico. Esse alfa-linolênico entra no corpo e vai virar o EPA e o DHA, se você tem menos de 30 anos. A partir do tempo que você vai envelhecendo, você já gerir o óleo de linhaça, para essa finalidade já não resolve muito, porque pouco é transformado. A outra alternativa é você fazer uso de animais do mar que vivem em áreas frias e profundas, como é o caso da foca, como é o caso do salmão, como é o caso da truta, do atum, onde esses peixes são ricos em ômega 3. Então eles pescam, tiram o óleo desses peixes, mas tem que tomar muito cuidado, porque hoje tem contaminação. Você sabe, o mar hoje está contaminado
principalmente com mercúrio, que é um veneno para o corpo, por isso que tem que ter um ômega 3 especial. O ômega 3 você não pode economizar nele. O ômega 3 barato, ele não vale, é melhor não tomar. Porque ou ele tá contaminado com mercúrio, ou ele está oxidado. Então, aí ele é barato. O ômega 3 para não ser oxidado e o ômega 3 para não ter contaminação de mercúrio, o preço dele sobe. Então, você não pode economizar em ômega 3. Você tem que procurar um ômega 3, por isso você não tomar. Você tem que procurar um ômega 3 que nem tenha mercúrio e nem esteja oxidado. Esse aí vai te fazer bem. E ele vem lá de longe, ele vem lá do Polo Norte, entendeu? Ele vem lá da Noruega. Do Canadá. E salmão, então, é o mais recomendado. Salmão é o mais recomendado. Esse salmão de cativeiro que tem aqui no Brasil, que é a maioria, esse não resolve nada, porque ele se alimenta de farelo. O peixe não tem capacidade de fazer ômega 3. Ele come o plâncton que está lá, que o plâncton é que gera o ômega 3. Ele come o plâncton. Se ele está num cativeiro, se ele está sendo criado, né, artificialmente, ele é jogado para ele farelo. Ele come farelo, ele não come plâncton. Então esse salmão criado em cativeiro, você tem que comer o salmão selvagem. Só que não tem, o salmão selvagem não tem no Brasil. Ele tem que ser de água fria. Nós aqui, por exemplo, no Brasil usamos salmão chileno. Só que você tem que tomar cuidado, que até ele chegar na sua mesa, ele também pode se oxidar, pode sofrer um processo de oxidação e também perde o valor. Tá. Então o ideal nesse caso é você trabalhar com salmão, ou melhor, um ômega 3 de qualidade. Não pode ômega 3 de qualidade. E fazer isso diariamente, 365 dias por ano. Você vai dizer assim, mas quanto tempo eu vou tomar isso? Você não toma café da manhã todo dia? Você não almoça todo dia? Você não janta todo dia? Pois é, um produto desse você vai tomar o resto da vida. O senhor toma ômega 3? Claro, já tomei hoje. Tomo todo dia, tem que tomar. Sua família inteira toma ômega 3? A família inteira. Até as criancinhas. Até os netinhos pequenininhos. Todo mundo toma ômega 3. O senhor falou em netos, crianças, qual que seria a dose também? Porque hoje a gente tem a embalagem normalmente aí do mercado é acima de 500, 1000 miligramas, 1.200 as crianças geralmente é feito em gotas. Criança até 6 anos de idade, o ideal é você dar em gota debaixo da língua, o do ômega 3, entendeu? Essas cápsulas, primeiro, que eles não tomam. Uma cápsula dessa partida, aí você aproveitaria 1/3 dela, poderia ser dado, mas o sabor não é gostoso. Então hoje é feito para criança ômega 3 com sabor especial. E com conta-gotas debaixo da língua, eles acham que é gostoso. Parece que é doce, que é adoçado, ou com xilitol, com estévia, ou com talmatina. Então o sabor é agradável. O problema para a criança é esse, porque o óleo de peixe não tem um sabor agradável, por isso que ele vem em cápsula. Mas a criança não dá para engolir a cápsula. Ela pode engasgar. A partir de que idade aí poderia, já em cápsula, 12 anos? Eu diria 8 anos. Efeitos colaterais, doutor Lair. A pessoa que começa a tomar o ômega 3, dá um efeito colateral no início, é possível dar algum efeito? O efeito colateral mais comum é o gosto de óleo de peixe na boca. A pessoa que reclama que ela toma óleo de peixe e começa a sentir gosto de peixe na boca, eu digo, você tem que fazer assim, ó. Você não pode tomar o óleo de peixe, o EPA, o DHA, o ômega 3, depois do almoço. Você tem que tomar ele antes do almoço. Porque você toma ele e almoça, a comida leva aquilo, não volta nada. Esse é o principal efeito colateral. É o gosto de óleo de peixe na boca. Tá, como ele não é remédio, ele pode ser consumido normalmente. Normalmente. Então, o que acontece? Se você aprende a fazer isso antes do almoço, ou antes do café, ou antes do jantar, você não tem. Agora, se você não tem essa queixa, qualquer hora é hora. Mais alguma coisa para falar sobre o ômega 3? Podemos partir para outra. Não, eu acho que deixar bem claro o seguinte, que no mundo moderno que nós vivemos, infelizmente o nosso genoma é o mesmo. Nos últimos 50 anos nós não mudamos a nossa genética, mas a nossa alimentação mudou muito. Então está faltando ômega 3. Se você quiser ter saúde plena, você tem que fazer suplementação com ômega 3. A última pergunta do ômega 3, ele ajuda a limpar as artérias, o ômega 3? Ele ajuda pelo seguinte, ele mexe no lipidograma, ele baixa o triglicérides, que é uma das coisas muito importantes, que o triglicérides é muito maléfico, ele aumenta o HDL, que é o que vocês chamam chamado de colesterol bom,
entendeu? E ele baixa o LDL. No colesterol como um todo, ele não mexe muito, porque ele aumenta o HDL e baixa o LDL. Então, no fim, fica mais ou menos igual. Mas ele baixa os triglicéridos. E isso contribui muito no processo da circulação. Ele faz prevenção de placas ateroscleróticas. Inclusive, tem estudos, o estudo GISSI, que é um estudo grande, italiano, fizeram ômega 3 para pacientes depois do infarto e mostraram que aqueles que tomaram ômega 3, em 1 ano, 2 anos, 3 anos de avaliação, a redução em morte foi 48%. Ou seja, você morre 48% menos depois que você teve um infarto, se você faz uso de ômega 3. Então, evitaria o infarto e o AVC? O infarto, o acidente vascular cerebral, é usado também em doenças autoimunes, facilita, faz prevenção, ajuda no tratamento. A pergunta já é o contrário. Onde você não daria ômega 3? Porque o ômega 3 ajuda em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer patologia, qualquer doença. Você se beneficia. Doutor, é verdade que na Alemanha a mulher, quando vai casar, é orientada a tomar ômega 3? Aliás, é uma lei. A mulher casou, por lei, não sei quanto que eles implementam essa lei, no dia seguinte ela tem que começar a tomar ômega 3, porque o alemão quer gente inteligente. E a mulher que faz uso de ômega 3 durante a gestação, a criança vai nascer mais inteligente, porque para o cérebro se formar, precisa de ômega 3, principalmente do DHA. Se a mãe não tem reserva, o bebê, o feto na barriga dela, rouba do cérebro dela. E a consequência que essa mãe vai ter é que depois do parto ela vai ter depressão pós-parto, desencadeada por essa falta de ômega 3. Então eu acho que toda gestante deveria fazer uso de ômega 3. E a mulher que vai engravidar, está pensando em engravidar, é interessante ela começar a tomar o ômega 3 antes dela engravidar, porque quando ela engravidar a reserva já está lá pronta.